que é sucesso para mim agora. Segundo, cruzar o vale. Eu vou ter que me disponibilizar a sair, levantar a bunda, com todo respeito, levanta a bunda e vai para onde você quer ir. Toda pessoa que tiver na sua unidade, tiver no seu campo de orientação como líder, como gestor, e a pessoa não consegue avançar, ela está com medo de se tornar alguém diferente. E ao se tornar alguém diferente, ser rejeitado, ser diferente do pai. Mas se você triplicar o que você faz de dinheiro, vai ser um problema você dar mais dinheiro para sua mãe? Ah, não, né? Então, triplica o dinheiro. Coloca a sua ação naquilo que te dá prazer, te dá vontade. Em vez de você ficar evitando de fazer para evitar a briga, faz muito dinheiro para que quando a briga vir, quando o pedido vir, nem faça cócegas. Decidiu que aquilo é importante e ela vai fazer, e tudo bem se alguém não me ajudar, eu vou fazer do mesmo jeito. E se aquela pessoa não conseguir, eu vou encontrar quem faça. Ela não vai ficar esperando, pois é, mas a Renata me prometeu, então eu vou esperar a Renata fazer. Não, ela vai dizer, caramba, eu quero isso. Se a Renata não pode, não tem problema, Renata, não tem problema, você não consegue, tá tudo bem, eu vou dar um jeito de fazer. Olá, pessoal! No episódio de hoje vamos falar sobre PNL, autoliderança, que eu acho que é um grande desafio para muitas pessoas, inclusive para mim, muitas vezes. Temos um convidado muito especial, um grande amigo, ele é especialista, ele conhece muito sobre o tema, Roberto Oliveira. Roberto, obrigada por ter aceito o convite, que honra ter você no nosso pod. Bem-vindo. E eu que agradeço a presença de vocês aqui, né? Porque imagina só, eu tá aqui na frente de duas experts na área de recursos humanos, eu tô olhando assim, meu Deus, tô me sentindo famoso agora no meio desse podcast. Muito bom, muito bom. Eu sempre te admirei muito, né, o seu trabalho, você tem muito conhecimento, e quem já trabalhou contigo, já esteve perto, sabe disso. Então, por isso a gente convidou, né, para trazer para o nosso público aí algo tão falado hoje, né? E muitas vezes a pessoa, mas o que é uma autoliderança? O que eu preciso fazer para me autoliderar, né? E ter progresso, sucesso, alcançar objetivos. Então vamos lá, agora a palavra é com você. Eu gosto de dizer que o primeiro ponto de fazer qualquer momento de autoliderança é você lembrar o que é sucesso para você. Eu acho que vocês têm filhos ainda, né, pequenos, em idade média, né? Mas quando a gente olha para sucesso, né? Quando os meus, quando eram pequenininho ali, antes de 1 ano, era o sucesso pra gente era o quê? Eles falarem. Nossa, falou nossa primeira palavra, mamãe, papai. Depois de 1 ano e meio, 2, o sucesso é ele parar de fazer o xixi na fralda, né? Desfraldar. Desfraldar. Depois ir pra escola, depois começar a ter amigos, depois já tem um filho com 30 anos de idade já, né? Viver sozinho, viver a vida deles. Então, o primeiro ponto quando a gente fala de autoliderança é você definir para você, no seu momento de vida, o que é sucesso. E tirar esse estigma de que o sucesso é o que está acontecendo lá na TV ou o que está acontecendo com o outro. Porque senão você pode colocar uma régua muito grande, eu digo uma ponte muito grande para você passar. Por exemplo, ó, eu atendo muito empresário, muito líder, e semana passada um empresário disse assim, Roberto, eu não sei o que eu quero. Eu disse, cara, um homem de 48 anos de idade, executivo de multinacional, com um cargo, né, que tem ali uma retirada de 30, 40 mil reais, chegar para você e dizer, eu não sei o que eu quero. E não é porque eu não sei o que eu quero, porque eu já conquistei tudo. É porque eu não defini mais o que é sucesso. E a autoliderança começa com essa percepção. O que é sucesso para mim nessa etapa de vida? Nesse momento de barba branca, o que eu quero? E muda, né? Muda. Muito. Muda. Então, quando você começa a fazer esse desenho e você retira a maquiagem, a purpurina da vida e olha, para chegar nesse lugar que eu quero chegar, a gente estava até falando um pouquinho antes, né? Sim. Eu vou ter que decidir, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que realmente colocar a mão na massa. Daí sim faz sentido. E aí tem um passo a passo, né? Toda pessoa que quer se autoliderar, ela precisa entender que ela vai passar por 3 vales, né? Eu digo que ela vai primeiro ter que cruzar a ponte, depois ela vai ter que encontrar o labirinto, depois ela vai chegar no cemitério. Quando ela chegar no cemitério, ela está pronta para passar para o próximo nível, né? Para chegar no próximo passo, para dizer assim, agora bati a minha meta, agora cheguei ali. Depois que você chega, depois que você passa o cemitério, você começa tudo de novo, né? Ponte, labirinto,
cemitério. Ponte, labirinto, cemitério. Sei que vocês não vão me perguntar, que vocês estão com essa cara de... Eu tô tentando Entender Eu ia metáfora. perguntar, eu ia falar É? assim, não, você explica essa O que que é isso? analogia, né? Eu não entendi. Então, vamos imaginar. Vamos imaginar assim. Eu quero me tornar uma pessoa que sente gratitude sobre a minha história. Eu tô com 20, com 30, com 40, com 50, com 60. Eu olho e digo, caramba, tá valendo a pena. Tá bom. Eu me sinto honrado pela vida que eu coloquei. Legal. Quando você não sente esse desconforto, essa sensação de, aliás, esse conforto, você vai sentir um desconforto. Então você vai olhar para o seu lado do abismo e vai dizer, aqui onde eu tô não tá bom. E tem muita gente que quer se tornar uma pessoa melhor, liderar sua vida, sua família, sua carreira. Autoliderança é isso. A mulher liderar o seu lar, o marido liderar a sua família, o líder liderar sua equipe, o empresário liderar sua empresa. Mas ele não, ele tá dentro daquele espaço antes do vale do sucesso e tá razoável. Tá desconfortável, mas não tá a ponto dele dizer, eu quero cruzar a ponte. Ele está de um lado do abismo, do outro lado tem uma fonte linda, uma árvore cheia de frutas, um oásis cheio de belezas. Ele até quer, só que ele sabe que ele tem que cruzar uma ponte. E cruzar essa ponte eu vou ter que abrir mão de amizades. Uhum. Eu vou ter que abrir mão de pessoas. Eu vou ter que abrir mão de comportamentos, atitudes, vícios, hábitos. Eu vou ter que abrir mão do meu tempo, da minha energia, do meu dinheiro. Eu vejo um monte de gente contando historinha para si mesmo, para mim, inclusive nas minhas mentorias, dizendo, eu queria tanto. Quem queria não quer mais. Já passou. Não queria, não quero mais. Não quero mais. Se você quisesse, você estava lá. E desenvolver esse raciocínio. Então, para quem está assistindo agora, para pensar. Será que você não está colocando um monte de objetivos, de sonhos, de desejos, de um lado, do outro lado de um abismo, mas você não tem coragem suficiente para dizer, o que é que eu tenho que largar? O que eu tenho que dizer para mim mesmo? Chega, deu, acabou. Há uns 15 dias atrás, eu tive que tomar uma decisão bem séria na minha vida por conta do meu filho. Meu filho resolveu passar numa multinacional e nos próximos 6 meses ele vai viajar o mundo. O trabalho dele vai ser para fora do Brasil. Eu falei, caramba, eu tenho 6 meses para me preparar para lidar com esse assunto. Então eu já tenho que começar a montar a minha ponte para cruzar para o outro lado. Porque muda, porque vocês têm filhos, né? A gente sabe. Quando eles começam a criar, alçar voos e dizer, vou embora para a Suíça, vou embora para não sei aonde. Você, caramba, como é que vai ser? Como é que vai ser a minha instalação de suporte do lado de cá para caso ele precise ir lá? Então, a pessoa que precisa se autoliderar, ela precisa primeiro ter clareza de quem ela quer ser, do que ela quer ter, do que ela tem que fazer. Chegou na ponte. Daqui 5 anos eu quero ser quem? Daqui 5 anos eu quero ser que tipo de pai, que tipo de marido, daqui 5 anos o meu filho de 20 tem 25, o de 30 tem 35, a de 16 tem 21 e eu vou ter 57. Quem que eu quero ser aos 57? Quem que eu quero ser fisicamente, espiritualmente, socialmente, na comunidade? O que eu quero ter lá? Que segurança financeira, patrimonial, que tamanho de empresa, que tamanho de negócio, ou que, sei lá, que renda passiva eu quero criar? Ou será que eu quero estar lá martelando tijolo? Não tem nada de errado você estar aos 60 fazendo um trabalho operacional, mas se isso faz sentido para você. Sim. E o que eu quero fazer lá? O que eu quero estar vendo, ouvindo e fazendo lá? E aí você chega na ponte. A ponte eu tenho que decidir e agir. E eu acho que muitas pessoas não param, muitas vezes ficam no looping da vida ali, do dia a dia, né, das atividades, e nunca param para refletir sobre isso, aonde eu quero chegar em tanto tempo. Toda falta de clareza é reflexo de uma espera por uma relação. Se eu não consigo imaginar aonde eu quero estar, eu estou esperando que a minha esposa diga. Eu estou esperando que o meu esposo diga. Eu estou esperando que o meu sócio diga. Eu estou esperando que algo aconteça. A gente estava falando sobre por que você decidiu fazer o podcast, né? Você me contou a história. Uhum. Alguém teve que dizer para você. Sim. Senão você não teria decidido.
toda ausência de clareza de sucesso está diretamente relacionada a uma espera de algo por alguém. Eu estou esperando ser salvo, eu estou esperando ser acolhido, eu estou esperando ser provocado, eu estou esperando alguma coisa. Enquanto eu não espero, eu não cruzo a ponte, eu não ajo, eu não faço o movimento. Então pergunta pra você mesmo aí que você tá aí. O que você tá esperando? Quem você tá esperando? Tô esperando minha mãe morrer. Tô esperando minha mulher se resolver. Tô esperando as crianças crescerem. O que mais eu ouço. Aí Ah, cresce e não cruza a ponte do mesmo jeito. Porque é uma só que justificativa. você imagina que você, aos 20 anos, você fez a ponte. Colocou lá um monte de tábuas, algumas cordas, e você resolve cruzar a ponte aos 50. Como é que vai estar essa ponte que você construiu aos 20, depois de 30 anos, exposta ao sol, à chuva, ao tempo? Capenga. Tá parecendo aquelas pontes do Indiana Sim, Jones, né? Vai cair. Vai cair. E aí você pode cometer vários erros. É nesse momento que as pessoas, normalmente, elas não se constroem, porque a gente acredita que sempre vai ter mais um dia, né? A gente acredita que sempre vai ter mais uma chance, a gente sempre acredita que, assim tá bom. E não funciona assim. Depois que a pessoa resolve passar, e a maioria não passa, tá? Eu tenho mentorados toda segunda-feira, em grupo. A maioria não quer passar a ponte. Porque passar a ponte dói. Passar a ponte incomoda. 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 E às vezes você fica pra trás, né? Fica bem pra trás. Depois que você passa a ponte, você encontra o labirinto. O que é o labirinto? É o que vocês fizeram durante muito tempo, é o que eu fiz muito tempo. A gente tenta até dar certo. E continuamos tentando. E continua tentando até hoje, né? Continuamos tentando. Quantas vezes vocês já reinventaram o RHF nesses anos? Quantas vezes vocês tiveram que mudar de estratégia no caminho? Inúmeras. E isso é o labirinto. O labirinto da vida é, eu decidi que eu vou crescer a minha empresa. Ou eu decidi que eu vou comprar a franquia da RHF e vou fazer ela dar certo. Por mais que o processo esteja montado, por mais que vocês deem toda a assessoria, a pessoa chega lá, mas ela quer fazer do dela. Ela não quer seguir o script. Ou às vezes, oportunamente naquele mercado precisa ser um pouquinho diferente. Sim. E o labirinto você precisa ter resiliência suficiente para entender que você vai fazer até dar certo. Ou você vai mudar o seu objetivo. Eu acho idiotice mudar o objetivo. Mas faça até dar certo. Vá buscando essa estrutura de repetir. Eu sempre digo assim, repete, repete, repete até romper. Enquanto você não rompe o resultado ou não rompe o padrão, você continua travado. Então repete, repete. Encontrei até você encontrar um jeito que aquele repetir deu certo. Quando você encontra o jeito, e aí entra o pior dos passos, encontrei o jeito de dar certo. Começou a dar certo. Vem o bendito do cemitério, que a gente estava brincando ali, né? Que é, eu preciso matar a minha versão. Aquela versão que me trouxe até aqui não funciona mais. Fato. Eu tenho que matar o velho eu, porque o cara que fazia 10, 15, 20 mil reais, quando ele bate 50, ele se perde. Quando ele bate 100, ele se perde. Ele já não sabe o que ele tem que fazer. Como é que eu faço agora? Então você tem que parar de novo e olhar e começar tudo de novo. O que é que eu quero? Como que eu quero? Como é que eu faço? Aí é um novo processo, uma nova ponte. Vou dar um exemplo do cliente meu. Para dar o nome dele, vai de conta que é Mário. Mário era executivo de multinacional, faturava lá seus 30, 40 mil reais por mês. É demitido por uma situação inusitada, ele não estava preparado para isso, e ele diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí ele compra a mentoria individual minha, nós montamos o processo. O que você faz muito bem, Marcelo? Marcelo, não é Marcelo? Mário, dá um nome qualquer aí, né? Sim. O que você faz muito bem? Eu sou diretor comercial. Eu falei, esquece diretor comercial. O que você faz muito bem? O que você gosta de fazer muito bem? Não sei. Falei, vamos descobrir o que você gosta de fazer. É a mesma coisa quando você está num processo de emagrecimento. Você tem que perguntar para a pessoa, o que você gosta de fazer? O que te dá prazer, além de comida? Ele vai, mexe. Cara, eu faço muito bem, gosto de comprar e vender carro. Eu sempre gostei de olhar para carro. Eu sempre ajudo as pessoas gratuitamente a comprar e vender carro. Vamos transformar isso num negócio? No primeiro mês ele fatura 50 mil reais só intermediando um carro. Segunda sessão. E aí, como é que foi isso?
Nossa, dá para fazer isso, isso, isso. Na segunda sessão, nós montamos um ecossistema para ele cruzar pontos que ele começa a entender que ele consegue faturar R$500 mil só intermediando carro de luxo. Estava na mão, Sim. trabalhando 6 horas por dia, fazendo o que ele gosta, de forma tranquila. Chegamos em 2 sessões no cemitério. Aí ele começa, mas o que a minha mulher vai pensar se eu trabalhar 6 horas por dia? O que as pessoas vão dizer se eu trabalhar 6 horas por dia? Até a próxima sessão é no próximo podcast, eu conto pra vocês. Ele começa a se sabotar, porque ele começa a se perguntar, o que as pessoas vão dizer de mim? Eu trabalhava 14 horas por dia para fazer R$30 mil, agora eu trabalho 4, 6, para intermediar um carro de R$500 mil, de 300 mil, e ganho 30, 40 mil na negociação. O que as pessoas vão dizer? E ele, O julgamento, né? um auto-julgamento. E isso é falta de autoliderança, isso é falta de percepção. Tá fazendo sentido? Muito, não, e você está falando, eu estou me buscando, né, porque eu tenho passado por esse amadurecimento e percebido isso. Então, hoje eu estou me preocupando muito menos com o auto-julgamento, ainda tem um pouquinho aqui, mas não nem perto do que era antes. E essa semana eu falei para o time, uma das meninas foram conversar comigo, falei, aquela Renata que se preocupava se alguém ia descer almoçar e falar alguma coisa, não existe mais, não me preocupo mais. Né? Antes eu falava assim, não, separa o almoço. Essa daqui vai falar alguma mal da empresa, vai contaminar a outra. Não tenho mais isso, me libertei, é muito libertador. E quando aconteceu isso? O que aconteceu para Não acontecer sei. isso? Eu comecei a me perceber, quando eu comecei a pensar que está chegando os 50 anos, parece que as coisas estão mudando. A forma de eu enxergar. E também eu acho que as conquistas que a gente vem tendo, né? Lá atrás, quando a gente planejou, a gente jamais, pelo menos eu nunca imaginei ter uma sede como está agora, a matriz. Ter a quantidade de franqueados, diminuir churn, aumentar o número de faturamento, né? Então, resultado das unidades. Então, acho que eu estou mais confiante. Hoje eu falei para as meninas, estava me arrumando no salão e elas falaram, o que elas falaram de beleza, de tamanho de orelha? Eu falei, gente, antes eu me achava, né, feia, hoje eu me acho linda. Não sei se é porque o meu esposo me elogia e tal, né? Me trouxe essa. Mas hoje, brincadeiras à parte, claro que isso influencia, mas hoje eu me vejo diferente. Hoje eu me acho bonita. Você percebe que, olhando para o ponto da filosofia, você fez o que a gente chama de U invertido, né? Nós vamos chegando num ponto da idade que nossa escala de progressão, de crescimento, de vida é quero ter sucesso, quero ter sucesso, quero ter sucesso. Quando você chega numa determinada fase da vida, 45, 50, você olha e diz, o que é sucesso para mim nessa fase? Eu tenho uma amiga minha que quando chegou aos 50, 52, ela é massoterapeuta excepcional, ela falou, Roberto, já entendi que rica eu não vou ficar fazendo isso, mas eu já entendi que é isso que eu amo fazer. Então como é que eu posso transformar disso algo que me renda, algo legal e uma fonte prazerosa? É um desenho de vida dela e cabe para ela. Você atingiu uma maturidade e chegando lá você se pergunta, será que eu tenho que prestar atenção na opinião dos outros ou eu já posso ignorar? E você tem o segundo fator, que isso é primordial, o acúmulo de pequenas conquistas diárias. Todo dia, uma coisinha a mais, um tijolinho a mais. Lógico que você teve um suporte ali, depois que você casou, você deu um up legal, porque essa parceria construiu. Mas o desenho a pergunta que eu tenho que fazer, qual é a conquista dessa semana? Qual é a conquista desse mês? Senão a gente passa um ano inteiro, passa uma vida inteira. As pequenas metas, né? As pequenas comemorações, as pequenas coisas. O que eu tô celebrando? Senão eu só boto meta para alcançar, mas eu nunca celebro a meta. Eu nunca digo, uau, que bom que eu fiz. Eu me dei de presente. Semana que vem eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Uau. Me dei de presente. Então eu vou celebrar aquilo que eu conquistei fazendo algo, experimentando algo. Que você gosta. Aí você começa a entender o jogo. Então, voltando para o tema, a autoliderança é ter, primeiro, clareza de sucesso. O que é sucesso para mim agora? Segundo, cruzar o vale. Eu vou ter que me disponibilizar a sair, levantar a bunda, com todo respeito, levanta a bunda
e vai para onde você quer ir. Toda pessoa que tiver na sua unidade, tiver no seu campo de orientação como líder, como gestor, e a pessoa não consegue avançar, ela está com medo de se tornar alguém diferente. E ao se tornar alguém diferente, ser rejeitado, ser diferente do pai. Ó, outro exemplo. Semana passada, tomando um café com um amigo, ele diz: nossa, Roberto, os meus negócios estão indo muito bem, só que eu preciso fazer vídeo para gravar pro Stories. Eu não consigo gravar vídeo. Mas o restante tá indo muito bem. Só que eu sei que eu tenho que ir pro digital. Eu pego a câmera, não vai. Eu falei, você vai me pagar o café? Ele falou, por quê? Não, vamos tirar esse negócio aí em 2 minutos, então. Eu falei, tá bom, paga o café. Eu falei, não, mas eu não vou comer nada não, é só o café mesmo. Eu perguntei pra ele, todo sucesso, toda a falta de clareza está amarrada em uma expectativa sobre alguém. Feche os olhos e pergunte para si mesmo, quem em mim se incomodaria se eu tivesse sucesso? Aí ele fala, a palavra que veio é irmão. Eu falei, tá, você não tem irmão, né? Ele é filho único. Eu falei, eu não tenho irmão, mas a palavra que veio é irmão. Eu falei, legal. Quem da sua vida foi como seu irmão? Eu falei, putz, um ex-sócio meu, que eu tive um negócio, eu coloquei todo o dinheiro com ele, e ele me passou para trás. E eu quebrei. Falei, então quer dizer que o seu inconsciente diz que se você tiver sucesso de novo, alguém vem e vai tirar o dinheiro de você. É isso. Aí faz as nossas macumbas, acende 3 velas, coloca um caldo quinoa ali, né? Tá gravando o vídeo. Então, a pessoa, sempre que ela observar que se alguma coisa tá travando, é a expectativa de alguém. Eu não cruzo a ponte porque eu vou ficar diferente do meu pai. Eu não cruzo a ponte porque eu vou ter mais sucesso que o meu pai. Como é que você tá mal resolvido isso? Ou ontem foi engraçado, ele disse assim, caramba, não, foi segunda-feira, caramba, a minha mãe sempre me liga quando eu tô muito bem com dinheiro, uma mentorada minha de Fortaleza. E agora que eu entendi que se eu tiver mais dinheiro, minha mãe vai me ligar mais. E é isso que tá me incomodando. Se eu tiver mais dinheiro, minha mãe vai me pedir mais dinheiro. Eu falei, você já parou pra pensar que se você tiver muito dinheiro, não vai importar se ela vai te pedir mais? Falou, não. Falei, então, faça quanto dinheiro você conseguir. Não vai fazer diferença. As pessoas não cruzam a ponte porque ainda estão esperando a aprovação de alguém, alguma coisa assim. Eu não consigo me autoliderar se eu estou esperando a outra pessoa me dar permissão para ser diferente, para fazer diferente, para construir diferente. Sim. Só que tem pessoas que não conseguem enxergar isso, né? Não. Que eu sempre estou esperando em alguém. E, de fato, quando você para de esperar em alguém, começa a agir. E não que a gente tenha habilidade para tudo. Muitas vezes você fala assim, eu quero fazer tal coisa. Poxa, mas eu não domino. E aí é onde a gente tem que buscar o conhecimento. Quando vocês decidiram construir essa marca, vocês sabiam como iam chegar aqui? Não. Vocês só decidiram. A gente chegou aqui e a gente falou o quê? O que a gente vai falar de... A gente só marcou o podcast? Sim. Então, decide primeiro, constrói o caminho depois. Você tem que decidir, é isso que eu quero, é isso que é importante para mim. Aí nós vamos entrar numa faixa bem delicada. Se você tolera demais, você tem pouco. Então você tem que baixar a tolerância ou para pessoas, ou para situações, ou para a opinião das pessoas. Aumenta a paciência, porque você vai ter que tentar e retentar várias vezes, mas diminui a tolerância, diminui essa necessidade de aprovação. Você perguntou, a maioria das pessoas não sabe. A maioria não sabe, então dá pra gente deixar um exercício bem simples para qualquer pessoa fazer e depois se autodescobrir. Toda vez que você encara um desafio, você quer fazer acontecer. Eu passei por isso, e passo por isso às vezes 3 vezes no dia ou na semana, né? Puxa, vou tomar uma decisão e não sei o que fazer. Se você sente desconforto do corpo, a primeira coisa que você nota, a emoção ela vai estar fixa no corpo, né? Uhum. Ontem nós estávamos dando uma consultoria numa empresa, eu e a minha sócia na outra empresa que eu tenho, e era sobre regulação emocional.
como dar um feedback alinhado, como estruturar e tal. E aí, quando ela foi dar o exemplo dela, ela esboçou sutilmente a tristeza. Daí eu disse, pegaram que ela tá triste? Pegaram que esta fala estimulou alguma coisa? Ela tá grávida, tá quase ganhando neném, tá com algumas situações pessoais de família para resolver, e a fala dela puxou tristeza. A pessoa, pois é, agora que hora que você falou, a gente viu. Eu falei, então, toda vez que você está desconfortável por uma situação, você vai ter um estímulo. Vai acontecer alguma coisa com o seu corpo. Se é raiva, dói o maxilar. Quem tem bruxismo tem muita necessidade de controle. Se é cervical, tensão, pode ser raiva, controle, tristeza. Então a primeira coisa que você pergunta, tô em dúvida, tô com medo, onde no corpo? Vocês vão fazer exercício daqui a pouco, se ela não estiver fazendo. Ih, eu já tô, é a cervical, é o bruxismo, o que eu tenho, meu Deus? Tá. Aí a segunda pergunta que você faz é, como que ela tá? Como que é esse negócio? Tá no meu, faz a Elis, tá no meu maxilar e ela pulsa, ela aperta, ela gira. Aí a terceira coisa que você faz é dar um nome para essa emoção. Ah, para mim é raiva, para outro é incômodo, para outro é tensão, para outra só dá um nome. Psicanálise, a gente fala que se você nominaliza o que acontece com você, você tira de você e coloca como se fosse xícara, né? Então já não é mais eu, é a xícara. Nominaliza. Aí você pergunta, quem em mim decidiu isso? Quando você pergunta quem em mim, vem uma cena de um momento de 2 dias atrás, 3 dias atrás, 2 anos atrás, infância, que lá eu decidi isso, lá eu resolvi isso. Já veio? Não precisa falar, não. Quem em mim? Aquela situação disparou. Quer ver? Vamos fazer um exercício bem fácil das pessoas entenderem o quem em mim. Vamos imaginar que nós terminamos o podcast, descemos, pegamos o carro e vamos tomar café em algum lugar. Quando a gente sai aqui pela principal, pela Visconde, a gente tá no semáforo verde, alguém fura o semáforo e fecha a gente quase bate o carro. Mas a gente não bate. Que emoção veio agora quando aconteceu essa cena pra vocês? O que aconteceu com você, Renata, Elis? O cara fechou a gente. Ficaria brava. Brava, raiva. Raiva. Tá, Elis. Nervosa. Nervosa. Legal. Agora a gente faz o mesmo desenho. Acabou o podcast, a gente desceu, vai, quando a gente cruza o semáforo ali, tá verde, o cara fecha a gente, só que a gente observa que ele está com a esposa grávida, correndo para levar para a maternidade, lá do hospital ali das Nações, né, que tem aqui em cima, não sei se é das Nações, né? O que veio agora? Entendi, sei lá, um entendimento. Cadê o raiva? Sumiu? Sumiu. Isso. Quando você está preso em algo que aconteceu, você está elaborando a emoção sem o entendimento. Faltou informação, por isso eu tô tenso. Faltou informação, por isso eu tô com raiva. Faltou informação, por isso eu não sei o que fazer. Quando você pergunta onde no corpo, como no corpo, que nome eu dou e quem em mim, eu ganho possibilidade de resgatar o que eu preciso trabalhar. Se é medo, vou pegar método. Medo é método. Tô com medo de dar errado. Renata, como é que faz aquele negócio lá de recrutamento? Liz, como é que faz o negócio lá de captação de lead? Revisa aquilo. Revisa o processo. Se é raiva, tô precisando de controle. Então, aonde está me escapando o indicador? Aonde eu não estou organizado? Se é tristeza, eu tô precisando de pausa. Eu tô precisando dar uma oxigenada. Tira o peso. Tira o peso. Tá fazendo sentido? Sim. Onde dá pra usar isso? Deixa eu devolver um pouco, senão só eu falo. Ai, muita coisa. Tô te ouvindo assim, eu vou lembrando aqui, às vezes, de algumas orientações que eu vou dando para pessoas mais próximas. A última, em especial, falei até para Maria, que trabalha com a gente. Porque a Maria, às vezes, ela fala assim, nossa, Elis, do nada, tô sentindo um aperto. Eu falo, isso tem nome, né? Isso chama angústia. Aí ela, então, eu não sei. Eu falei, olha, a angústia, falei, nada mais, no meu ponto de vista, é um significante sem significado, claro, né? Então, assim, o que eu falei, eu vou te ensinar algo que eu faço e dá certo pra mim e você vê se dá certo pra você.
Falei, então, quando eu sinto, eu tento focar naquilo que eu estou sentindo e eu começo a fazer um processo de retroceder o meu pensamento para eu conseguir chegar na gênese daquilo ali e eu realmente conseguir dar um significado. Não, pera lá, eu tô sentindo isso porque aconteceu isso. E às vezes aquilo que aconteceu há 2 dias atrás. Mas só agora ele tá aparecendo. Então, eu ensinei isso pra ela. Esses dias ela me deu um feedback até. Ela falou assim, nossa, Elisa, eu senti, eu tava no final de semana em casa, aí eu lembrei da tua fala. Aí eu falei, não, vou fazer aquilo que a Elis falou. Aí ela parou e ela conseguiu. Ela fez o processo do retroceder, ela conseguiu identificar e ela conseguiu acalmar aquela sensação. E é simples, né? Toda pessoa que resolver trabalhar a si mesmo, eu sempre dou um conselho muito fácil, quer ver? Você é de Sagitário, novembro, né? Escorpião, Escorpião. último dia. Errei por pouco, né? É porque é o último dia. umas horas ali, né? Sim, Que dia que você é? 21. 21. Você imagina que todo dia 21 de todos os meses do ano, 12 vezes no ano, você vai parar no dia 21, que representa o dia do seu aniversário, e vai fazer o seguinte: o que eu quero para os próximos 30 dias? Para uma horinha. Para assim, hoje é meu mêsnersário. Vocês têm mêsnersário ainda de casamento ou não tem ainda? Não. No início tem mêsnersário e namoro, né? No início tudo é lindo, né? Então, Depois você nem lembra mais nem quando faz. quanto tempo tá casado, né? Até esquece. Tá, então faz Então o... a gente comemora. faz A gente o- comemora o casamento no civil e no religioso. Faz Duas 2 datas. comemorações. 2. Ó, isso é bom. Então, faz o seu mêsnersário seu. Então, no dia do seu aniversário, você pode ter o seu ritual próprio. Sei lá, tomar um café, um macchiato em tal lugar. Ou alguma coisa que você gosta. Nesse dia, se você tirasse 15, 20, 30 minutos para dizer como é que eu quero que esteja a minha vida nos próximos 30 dias. Uma vez por mês. Já é de uma riqueza absurda. Se você conseguir fazer isso com uma agenda na mão, ou um caderno na mão, e anotar 3, 4, 5 metas de autodesenvolvimento, meta de resultado, um alinhamento que você possa fazer com você mesmo. Se é difícil para você, marca com alguém, conversa com alguém, ó, todo dia 21 eu vou ter esse circuito de alinhamento. Faço isso dia 21. No próximo mês, no mês de maio, quando você for olhar o seu mês aniversário, você vai olhar o que você fez em abril. Em abril eu anotei isso. Em maio, o que eu consegui atingir? O que eu melhorei? O que eu não fiz? Aí você tem 2 informações importantes. O que foi fácil para você fazer, tá resolvido, repete, padroniza, executa. O que foi difícil para fazer, o que foi custoso para fazer, o que não foi feito, mas é importante, precisa ser trabalhado ao nível de trava, de bloqueio, de medo, de emoção. E aquilo que não foi feito, não saiu do papel, e que você percebeu que não fez sentido, precisa sair da lista. Tem que sair da lista. Sim. Não faz sentido. De repente eu coloquei lá um exemplo, eu comprei um kit de kettlebell, né, aquele negócio de fazer musculação em casa, comprei mês passado, mês de fevereiro. Não, eu vou fazer toda manhã. Fiz 2 semanas, depois não fiz mais. Tá lá, vou vender. Por quê? Porque fica mais prático para mim ir para academia do que tentar fazer em casa. Sim. Mas em fevereiro fazia sentido. Naquele momento daquela decisão. Começa a tirar um pouco dos pesos das mochilas daquilo que não está fazendo sentido nesse momento. Então faz todo mês um ritualzinho. E aí você pode também nesse mês definir o seu momento de comemoração. Puxa vida, esse mês eu me superei. Foi acima do incrível, como a gente fala, eu atingi um resultado maior ainda. Então, o que eu posso fazer para gerar essa comemoração? O que eu posso fazer para estruturar um movimento, para eu colocar isso em prática e ir somando aquelas conquistas que nós anotamos para ti? Se você olhar, vocês começaram a convenção 4 anos atrás? 2023. 23. 3 anos atrás. É. Como é que ficou? Como foi a primeira convenção? Vocês lembram? Foi lá no National Win, lá em Santa Foi, Felicidade, você né? palestrou. Mas como é que era o frio da barriga? Nossa, quando eu tive que pegar o microfone, a mão gelou, uma expectativa, ia ser a primeira vez que a gente ia ter Um evento, um né? evento, e aí quando a gente viu aquele monte de gente online, o pessoal ficou até o Ficou até o final. Eu fiquei uns 3 dias assim, Reverberando. extasiada. Aham.
assim, naquela semana a gente ainda ficou tomando a água da emoção da convenção. E todos, né? Não só Sim. a gente, mas os franqueados Todo também. mundo. É. Uhum. E como foi em 2024 daí? Foi a mesma emoção ou foi mais fácil? Foi a mesma emoção, mas com menos intensidade, né? Com mais pés no chão, já sabíamos ali o Tinha o que passo a passo. tinha, mas ainda muito inexperiente. Então, Aham. tudo que não deu certo, que foi planejado e não deu certo, Que ninguém ficou que sabendo. ninguém ficou Viu que sabendo, legal? nossa, gerou uma frustração gigante. Eu fiquei nervosa que eu nem almocei naquele dia, Aham. né? A gente, eu, ela e o Murilo, nós nem comemos, porque a gente tinha coisa que a gente estava vendo que não estava contento Sim. dentro do planejado. E daí 2025, como foi ano passado? Ah, daí foi um sonho. Daí foi tranquilo, não foi? Foi, Teve festa, eu via lá nos stories, foi dançaram, lindo, teve foi uns lindo, pagodinhos. foi demais. E pra pensar esse ano? Ah, Olha o sorriso ali, ó. nossa, a gente tá a milhão, assim, várias ideias, já tá com metade da convenção organizada, já sabendo os profissionais, né, que vão nos auxiliar, e o aumento, né? A meta é aumentar o número de unidades presentes e a gente vai alcançar. Então, ano passado foram 200 pessoas, a meta esse ano é de 250 a 300. Legal. Agora, se você olhasse pra Renata e pra Elis lá de 2022, que não tinha convenção ainda. Teve Só uma Big Live online. teve uma Big Live, Live lembra? live. Então, lá de 2022, que vocês ainda não tinham essa experiência, não tinham essa expertise, e vocês contassem que a meta desse ano são 250 a 300. O que aquelas meninas lá de Ah, 2022 falariam? Elas iam dizer que assim, não era possível. É loucura. então, a gente só consegue saber pra onde a gente vai quando a gente começa a andar. Mas eu vou te falar assim, Roberto, que eu acredito que tem pessoas que elas são bem importantes em algumas quebras de paradigma, sabe? Então, assim, eu vou citar 2 pessoas pra mim em especial, e eu falo isso pra qualquer pessoa que me pergunte, e foram nem tanto que foi todo um contexto, foi 2 frases em especial. A primeira foi uma frase de uma profissional que trabalhou com a gente no marketing da RHF, que foi quando era para ter a primeira reunião do rebranding Sim. da marca. Uhum. A gente nunca tinha feito uma reunião online com todos os franqueados da RHF. Nunca. Porque eu, pelo menos, eu sempre tive muito receio, muito medo de fazer. Uhum. Falei, não vai dar certo, não, e se eles não gostarem, eles vão começar a criticar e vai virar tumulto e tal, e se eles começarem a reclamar? Daí ela olhou pra mim e falou assim, e daí? E se eles começarem a reclamar? Deixa reclamar, e a gente vai fazer. Uhum. E eu gravei aquilo assim, eu falei, Eu até nossa, sei quem que fala isso? assim já. Eu lembro quem é. Eu falei, e daí? Falei, e daí? Então, bora fazer, né? Então, realmente, depois disso, assim, esse e daí ficou muito na minha cabeça, sabe? E daí? Bora e vamos fazer. E se der alguma coisa, ok, deu e a gente resolve, né? E uma outra frase foi uma sua. Opa! Ó, Foi uma sua. Porque eu lembro que eu tinha um perfil do que eu vivia com o meu chicote invisível na minha mão, né? O tempo todo. Ah, coitada da Elisa. Então, assim, eu me colocava num looping do fazer, do Uhum. fazer, do dar conta, do abraçar tudo, do fazer tudo. E, ao mesmo tempo, eu me colocava numa posição de me vitimizar por estar fazendo tudo. Você veja, eu me colocava na posição do fazer tudo, do ter que dar conta de tudo, e eu me vitimizava, eu me martirizava por estar fazendo tudo, no sentido de que, olhe, coitadinha de mim. E você falou assim pra mim, tá, e quem que mandou você fazer isso? Eu lembro. Você lembra dessa frase? Eu Quem que lembro. mandou você fazer isso? Eu parei assim. Falei, nossa. Claro que depois teve todo um processo de Claro. reflexão que você me fez entender o porquê que eu tava naquele modo de funcionamento e eu consegui racionalizar, né, situações inclusive assim que veio de criação e etc. E eu falei, nossa, realmente, quem que tá mandando? Quem que mandou? Ninguém. Ninguém mandou.
E daí a gente entra nisso e essa aprendizagem que eu tive contigo é uma coisa que eu levo quando eu atendo franqueado. Eu levo essa aprendizagem. Então, assim, são duas frases que pra mim me ajudaram bastante. E daí? E daí? E Quem qual é a tua mandou? resposta? Quem te É. mandou? Quem te mandou fazer isso? Ontem nós estávamos nesse treinamento explicando sobre papéis, né? Os papéis. E aí eu fiz um triângulo dramático dos relacionamentos do Eric Bernard, da análise transacional. E eu disse assim, olha, toda pessoa, cai muito do que você falou, Elis. Toda pessoa, ou ela está no padrão de vítima, buscando atenção, ou de importância, servindo, fazendo até do que não precisa fazer para buscar importância, ou do controle, que é o agressor. A questão é que a pessoa protagonista, com todo respeito, ela tá pouco se lascando pro vítima, pro controlador e pro pessoa de importância. Ela quer fazer o propósito dela. Ela decidiu que aquilo é importante. E ela vai fazer, e tudo bem se alguém não me ajudar, eu vou fazer do mesmo jeito. E se aquela pessoa não conseguir, eu vou encontrar quem faça. Ela não vai ficar esperando, pois é, mas a Renata me prometeu, então eu vou esperar a Renata fazer. Não, ela vai dizer, caramba, eu quero isso. Se a Renata não pode, não tem problema, Renata, não tem problema, você não consegue, tá tudo bem, eu vou dar um jeito de fazer. Nós tínhamos marcado uma data, o podcast não deu. Eu, falha minha, coloquei a data errada. Deu também coincidência de ninguém ter me lembrado. E tá tudo bem, não foi... Não era pra ser naquele dia. Ser. E hoje veio leve, de ontem pra hoje a gente resolveu. Sim. Quando você vai pro protagonismo, que é o que a gente tá falando de autoliderança, você para de ser vítima, para de ser salvador, mas principalmente você para de ser acusador. Que você só não chegou lá porque A, B, C, D, E. E é isso que é o bendito do cemitério. É eu tomar essa consciência de dizer, eu só tô aqui porque eu mereço. Vocês só estão aí porque vocês merecem, meninas? Vocês só estão com esse tamanho porque vocês merecem. Merecem por quê? Arregaçaram as mangas, fizeram escolhas duras. Certeza que muitas vezes vocês queriam estar em casa, no quentinho, no gostoso, mas tinha uma escolha mais importante para ser feita. Você tem filhos que você tem que trabalhar de toda uma dinâmica, você também tem, e nem por isso vocês dizem, não estou indo por causa dos meus filhos. Tá tudo bem se a pessoa não quer. Também tá tudo certo, né? É uma escolha dela não querer ter o sucesso, mas que a gente chama de sucesso, dinheiro, etc. Mas se ela não quer, ela convive com isso. Diz, olha, para mim, morar na beira da praia, nessa casinha branca, tá tudo certo também. Faz sentido para ela e tá tudo bem, né? Exatamente. Você falou do esforço, né? Esses dias eu tenho usado muita psicologia inversa com a minha filha, tá com 10 anos e tem TEA, porque muitas vezes ela não entende por que ela tem que estudar à tarde, no domingo, se é final... O Dudu me falou esses dias, mãe, eu não entendo por que a gente tem que estudar e fazer coisas de escola final de semana. E eu falei, Júlia, deixa eu falar uma coisa, você sabe por que você estuda? Não é só porque você vai ter uma profissão no futuro, você está sendo treinada. Porque a vida adulta, às vezes, ela é muito chata. Então, a mamãe não tem a empresa? Hoje é domingo, podia estar aqui, ó, tava tomando um vinho branco, falei, podia estar tomando meu vinho, assistindo Netflix, mas eu estou preparando a minha semana, porque eu vou ter uma semana puxada e se eu não preparar a semana, vai me complicar. Então, essa é a vida adulta, a gente muitas vezes não tem escolhas. Aí ela parou, falou que estava com fome, foi comer, daqui a pouco voltou, fez toda a tarefa. Falei, gente, como funciona a psicologia inversa com ela? Mas não é uma verdade, a gente é treinado na infância para a vida adulta, né? E para a gente ter sucesso, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, de um final de semana, de uma festa. Férias, de uma festa. Uma Economizar para poder investir em outra coisa, ter coragem, né, de dar um passo às vezes, e você fala assim, será que eu vou dar conta? E as crenças limitantes nos travam demais, né? Eu lembro que eu fui há uns 20 anos atrás na feira da BF, e eu cheguei lá, tava assim, Microlins, Burger King, eu falava, nossa, uau, me apaixonei pela feira. E eu falava assim, eu não vou na feira para ficar num cantinho lá, pequenininha, e deve ser caríssimo esse cantinho. Mas eu nem parava para perguntar. Aí um dia eu vi um concorrente fazendo um vídeo na feira, e ele era muito menor do que eu, no número de unidades, mas ele estava lá. Falei, gente, mas se ele está lá, eu acho que eu posso também.
Chamei a ABF, perguntei, no ano seguinte a gente estava lá. E esse ano a gente está indo com um stand 3 vezes maior, porque a gente entendeu que a feira da ABF não é só para vender franquia, mas também para posicionamento da marca. Os franqueados vão lá e fazem negócios, que traz resultados através de royalties. Então, é uma série de conquistas que a gente tem com esse investimento. Mas até chegar aí... Mas, de novo, aonde que nasceu tudo isso? No momento em que você decide. Decidir é dizer, eu quero. A partir do momento que você decide, a próxima coisa que vem é dúvida. Tá, eu quero, mas será que é pra mim? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? A ousadia, né, que você fala. Com certeza a gente tem que ter coragem e ousadia um monte de vezes. Não, eu vou fazer. Não sei como que eu vou fazer. Em 2024, nós resolvemos fazer um evento em Joinville com, sei lá, com 30 dias de antecedência, num local que cabia 300 pessoas. E aí eu falei, eu vou fazer o evento. Mas, cara, é dezembro, é 8 de dezembro. Eu falei, eu quero fazer dia 8, porque dia 9 é meu aniversário e eu quero fazer esse evento. E eu decidi fazer o evento. Mas, olha, você já parou para pensar? O tamanho um centro de inovação e tecnologia. Eu falei, não sei como que a gente vai fazer. A gente vai fazer. E vai fazer. Nós vendemos todos os ingressos. Olha que No maravilha. dia, caiu um toró de alagar a cidade das pessoas. O evento começava às 9, tinha gente chegando meio-dia, porque tinha que esperar baixar a água. E aí, no final, o pessoal perguntou, como é que você conseguiu? Eu falei, eu não consegui, nós conseguimos. Mas tudo começa no momento em que você diz, eu vou fazer. Agora, entre o vou fazer e entrar em ação, a dúvida faz você, muitas vezes, esquecer quem você é. Verdade. Ou esquecer que você tem pessoas para contar, colaborar. O quanto vocês têm que motivar o time de vocês o tempo inteiro. Gente, esse ano a convenção vai ser desse jeito, esse ano a ABF vai ser dessa forma. E eu vejo que as pessoas acabam se perdendo nisso. De ter medo de não decidir por duvidar antes de decidir. Primeiro decide. Eu tenho esse desejo, é isso que eu quero. Depois duvida. Depois que você duvidar, meu amigo, vai, se vira, começa a entender que você tem que dar o primeiro passo. Tenho certeza que no primeiro ano que você foi lá tinha muita dúvida. Eu até quero, mas tem que ser desse jeito na BF, né? Primeira vez? É. Eu tive muita vergonha, né? Eu cheguei na feira, eu e o Murilo, a gente ficou para trás, assim, as meninas lá na frente recepcionando, uma emoção de ver as pessoas passando, nossa marca, né? Mas eu não conseguia atender as pessoas e eu não sabia falar DHF, né? Aí eu falei, passou ali umas 2 horas que eu tava ali, falei, eu vou ter que fazer. E aí eu fui, comecei. Hoje eu fui para um evento recente em João Pessoa da CVC, auxiliar alguns franqueados, e são 2.000 franqueados que estavam Uau. lá. E a gente tinha uma mesa como essa, então na hora dos intervalos, coffee break, almoço, eles vinham. Então a gente tinha hora que estava todo mundo atendendo, nós 5, e tinha gente esperando. Nossa, eu a comercial. Então, quando eu volto, aquela Renata lá da primeira feira, né, tímida, e a Renata de hoje, assim, e foi um processo de autodesafiar, de falar, eu quero o objetivo, o sonho. O sonho. O sonho. O sonho me move. O sonho é a minha família. Isso me move. Mas hoje eu sei que eu tenho o protagonismo da minha vida, mas eu quero que as pessoas tenham também. Então, eu tenho isso como uma missão, assim, meta. Então, todo mundo que eu vou conversar, é incrível como teve um outro episódio que o psicólogo ele trouxe, né? Que quando a gente passa falou de empatia. Quando você passa pela experiência, a sua empatia é diferente, né? Porque você sabe o que aquela pessoa está passando. E incrível como eu vou conversar com as pessoas e a maioria são coisas que eu já passei. E aí eu uso isso. Toda vez que você passa por muita coisa difícil e vence, você tem que obrigatoriamente se tornar um propagador de facilidades. Exato. Então, quem é que pode falar muito bem de divórcio? Quem se divorciou. Uhum. Já sabe que vai doer, que vai ser chato, que você vai lidar com dificuldade. Uhum. Mas olha, relaxa, dói um pouquinho, depois sara. Quem é que pode falar de dificuldades com relação a empreender? Empreendedor, quem bateu a cabeça, eu digo assim, administrar uma empresa com o caixa cheio de dinheiro é super fácil.
Administra uma empresa que você tem que estar ali o tempo inteiro controlando, trocando título e fazendo processos. Aí o jogo é diferente. E tem gente que não tem isso, não tem essa dificuldade, não está passando por esse momento, mas está com medo, inclusive, de desejar. Não está nem decidindo, ela não está nem sonhando ainda. Nossa, eu não vou me arriscar a sonhar, porque vai que eu sonho e começa a dar certo e eu não tenho roupa para ir para lá. É quase como se fosse esse desenho, né? Quando eu olho para a grande maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, eles desejam de maneira abstrata. As 3 mentorias dessa semana, a pergunta inicial da primeira sessão é: o que você quer? Eu quero ser feliz, eu quero estar tranquilo, eu quero viver bem. Tá, isso eu também quero. Mas o que você quer especificamente? E aí você vai começar a desmontar, né? Desmontar a pessoa. Teve uma menina de 26 que ela tem uma empresa e está montando a segunda. E aí eu disse: o que você quer daqui 10 anos aos 36? Eu não sei, eu quero... Não sei, eu quero números. E começa a dissecar. Quando ela começa a montar o plano dela, ela diz que quer estar casada, quer ter 2 filhos, quer morar numa casa de campo assim, assim, assado, quer que a empresa esteja rendendo tanto. Eu falei: legal, para essa empresa te pagar esse valor, tem que ter quantas pessoas? Tem que faturar quanto por mês hoje? Começa a colocar conta. Você só tem 10 anos. Você tem 10 anos, não é para hoje. Quantas pessoas tem que ter lá? Qual que é o faturamento mensal que você tem que ter? Quando ela começa a fazer desenho e ela escala isso em 10 anos, depois ela puxa para 5. Opa, ficou mais fácil. Puxa para 3. Ficou mais fácil ainda. Puxa para 1 ano. Sabendo que em 10 anos eu quero ter esse tamanho, em 5 anos eu vou ter metade desse tamanho, às vezes até menos, porque a gente sabe que depois que você pega um determinado ritmo é fácil. Em 1 ano você tem que estar onde? Então, dentro desse desenho até foi engraçado, porque ela falou de forma livre, né? Eu quero estar aos 36 com filhos de 5 e 6 anos, um casal. Quando ela voltou para fazer conta, ela falou: caramba, eu já tenho que começar a fazer filho logo, senão não dá tempo. E eu vi: como é que vai se conciliar a maternidade? Eu tenho que fazer meu namorado se coçar para me pedir em casamento. Começou a instigar o que ela tem que fazer. Que ela tem que... Aí ela entra em ação. Se você só coloca eu quero, mas não decide especificamente como que eu quero, o que é que eu vou estar vendo, ouvindo, sentindo, o que vai estar acontecendo, fica muito subjetivo. E se fica muito subjetivo, eu não consigo fazer o movimento. Eu não consigo dar o próximo passo. Eu não consigo desenhar esse caminho. E a maioria das pessoas falta essa clareza de dizer o quê. Inclusive de dizer que eu quero isso, e quando eu decido o que eu quero, eu digo, eu até queria, mas não faz mais sentido. Às vezes você chega num lugar e não quer mais. Aí você está falando, eu vejo assim, muitas pessoas também deixam as preocupações, né, tomarem conta, ou os medos, ou os sentimentos, enfim, e que não permitem que elas façam o movimento. Então, eu tenho atendido franqueado, eu tenho ido muito nessa linha. Assim, primeiro você tem que fazer um planejamento e colocar metas curtas para você começar. Mas se você ficar pensando nos boletos, se você ficar pensando no filho, se você ficar pensando, você não vai avançar, porque isso, quando você analisa a sua semana, o que você produziu essa semana para o seu negócio? Aí, quando a pessoa para, realmente eu não fiz nada. Quanto tempo você está perdendo no seu celular, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, na vida dos outros? Esses dias, o que você viu meu story? Eu falei: quase eu não estou vendo rede social mais. Eu entro, não dá tempo. Sabe o que eu vejo hoje? O desempenho das nossas páginas. Eu faço os compartilhamentos e às vezes eu gasto 2 minutos. Eu passo os 3, 4 primeiros stories e saio. É isso que eu tô vendo de rede social hoje. É que não dá tempo. Não dá. E tem um agravante para quem trabalha no home office, seja franqueado ou seja qualquer pessoa. O permissivo de distração é muito grande. Verdade. Você tem uma louça para lavar, não, eu vou só colocar a roupa para lavar e já volto. E
E numa empresa a gente não faria isso, né? Como é que você Não. faz na empresa? Você chega, coloca seu celular na gaveta e vai fazer um passo a passo, vai seguir um protocolo, vai seguir um processo operacional padrão. Quem tá em casa se distrai porque, não cansei agora, não vou fazer mais prospecção, eu só vou colocar essa roupa para lavar e já volto. E daí ele já passa na cozinha, toma um café, daí ele já resolve mexer na geladeira, já Aí vai se adiante. tem alguém em casa, ainda te chama, te fala alguma coisa. Eu tenho 2 funcionárias em casa. De manhã eu trabalho no home. Eu vou pegar café, ela já me rouba ali uns 10 minutos. Porque eu sei o quê, porque tem não sei o quê. Eu falei, gente, dá licença que agora tem uma reunião. Eu já saio de fininho, porque rouba Sim. mesmo. Quando eu tô em home, eu tenho uma prática, um ritual, né? Então, o meu ritual é primeiro, acordo cedo, vou fazer minha atividade física e eu tomo banho e me arrumo como se eu estivesse saindo para trabalhar. Você coloca a beca, você coloca, lógico que você não precisa colocar o terno, etc. Mas se, gravata. se vista como se estivesse indo para o trabalho, porque isso já te dá um comando. Segundo, fecha a porta do escritório e não deixa ninguém entrar. Uhum. Porque eu sei que se entrar, vai fazer pergunta, alguém vai me perguntar alguma coisa, filho vai querer. Então, naquele momento, deixa fechado. Preciso desopilar. Levanta, deixa a porta aberta. Às vezes 5, 10 minutos é importante também para você tirar essa Sim, sim. pressão, mas evita a distração, fecha o seu campo ali de visão. E a maioria das pessoas hoje que trabalham no home office não tem esse desenho, não sabe o que quer, não sabe como fazer. E não está preparado para ter esse nível de disciplina, de todos os dias repetir, 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 repetir. Eu acredito que a grande maioria que eu vejo, assim, no meu desenho de quem trabalha no home é isso. Eu não tenho disciplina suficiente para colocar isso em prática. E realmente é muito desafiador você ter essa disciplina. Mas eu penso assim, eu já falei isso para franqueado, assim, se você realmente não se vê trabalhando no home, é algo que gera um sofrimento, como a Eli sempre diz para eles, pegue um coworking, pegue lá uma mesinha no coworking e vá, pegue o carro. Tem gente que tem essa vontade de sair, eu gosto. Eu lembro quando veio o lockdown, para mim foi, e a gente voltou em maio, março, abril, 2 meses depois, voltei para o escritório. A cidade vazia, mas a gente ia para o escritório. Era uma delícia, né? Não tinha trânsito, Tinha né? trânsito. A gente ia para o escritório, porque lá eu produzo mais. Mas hoje eu aprendi em casa. E realmente, às vezes eu deslizo, né, de não levantar e me arrumar, fazer a rotina, principalmente quando eu não tenho atividade física, bagunça a minha manhã. Já na hora do almoço eu tenho que me arrumar correndo. Então eu já chego no escritório esbaforida lá, né? Já chega bagunçado. Bagunçada. Uma das coisas que eu percebo, assim, que esse plano de voo se faz importante é quando você vai ficando um pouquinho mais velho, né? Eu tenho amigos que nós fizemos plano de voo 4, 5 anos atrás. E hoje eles estão, alguns um pouquinho mais velhos do que eu, ou a mesma idade, e eles estão exatamente vivendo o que eles desejaram. Uhum. Quando você monta o seu plano e você começa a viver, parece que dá mais vontade. Sim. Daí te dá aquela, nossa, tá dando certo. Mas até dar certo, gente, a gente erra bastante. E a maioria das pessoas não quer errar, elas não querem entender que a vida é um jogo de mais errar do que acertar. A maioria das vezes a gente está tentando, é tentativa e erro, é empírico, tentativa e erro, tentativa e erro. Acertei, acertei, começa a repetir. Não tem fórmula de sucesso para que dê certo para todo mundo. Cada um vai ter seu ritmo, seu movimento. Né? Parar de esperar no outro, né? A gente fala muito isso na rede. Não espere no outro, você tem que fazer. Eu acho que esse exemplo do vídeo, a gente escuta tanto as pessoas falarem, né? Eu tenho vergonha, eu não gosto, eu não sei fazer, mas tenta. Você tentou? Né? Ou procura o Roberto, faz o exercício da quebra de... Eu noto assim, não é sobre tentar, porque tentar a gente nunca vai sair do lugar, né? É você decidir, sempre é decidir. Então, quem que eu quero ser, o que que eu quero ter, o que que eu quero fazer. Se eu tenho isso claro, eu tenho que decidir e agir. Ser, ter, fazer, decidir e agir. Então, se eu não estou conseguindo decidir e entrar em ação, estou preso na questão, de alguma forma,
na expectativa de que alguém me salve, na expectativa de não ser diferente de alguém, como a minha mentorada lá de Fortaleza. Se eu fizer muito dinheiro, a minha mãe vai me pedir mais ajuda, e toda vez que a mãe pede, elas brigam, então eu vou ter mais briga. Ressignifica isso. Ressignifica, tem tantas maneiras de dizer assim. E eu perguntei para ela, mas se você triplicar o que você faz de dinheiro, vai ser um problema você dar mais dinheiro para sua mãe? Ela, não, né? Eu falei, então, triplica o dinheiro, coloca a sua ação naquilo que te dá prazer, te dá vontade, em vez de você ficar evitando de fazer para evitar a briga, faz muito dinheiro para que quando a briga vir, quando o pedido vir, nem faça cócegas. Se torna uma coisa irrisória, boba, é tão pequena. E é um grupo, né? Daí na segunda foi essa chulapada, ela fala assim, você não bate, você esfrega a cara no chão, né? E aí na terça ela já tomou uma decisão, já postou no grupo. Na quarta ela começou a fazer atividade física na praia, já tá postando. E teve gente que não tinha assistido a aula na segunda ao vivo, foi fazer a aula na quarta ontem, assistia gravada, né? Ela fala assim, eu tô com medo de assistir essa aula. Eu falei, não, mas é verdade, gente. Tudo aquilo que você tá deixando de fazer, você está deixando de fazer porque você não se sente pronto, porque você disse isso para você mesmo, porque alguém disse isso para você e você acreditou. Sim. E aí, você vai ficar acreditando nisso até quando? Até essa pessoa morrer, e daí, ou pior, né? Às vezes a pessoa já morreu e você continua acreditando nela. Né? Então, o trabalho de ressignificar decisões tem muito a ver com você abrir mão da opinião do outro e começar a acreditar mais na sua opinião, mais no que é bom para você. Perfeito. Vamos encerrar então com essa frase. Show. Repita para eles, o pessoal que está nos assistindo. E deixe seu Insta também para o pessoal que quer conhecer seu trabalho e te acompanhar lá nos conteúdos que são Legal. muito bons. Então, lembre sempre. O desenho rápido, né? Quem eu quero ser? O que eu quero ter? Gente, se tem uma coisa que chega para todo mundo é a idade. Então, é legal você fazer um desenho de dizer assim, lá naquela idade eu quero estar morando, como uma amiga minha que agora está com 45 disse, meu sonho é em 5 anos ter um motorhome e viajar ao Brasil. Show! Que seja um motorhome, que seja a casinha de campo, que seja a casa na praia, que seja o sobrado, que seja o triplex no Balneário Camboriú, é o teu sonho. Mas o que eu quero ser, ter e fazer, depende de eu decidir. E decidir depende de eu parar de ficar prestando atenção na opinião de quem não paga boleto, de quem não resolve meus problemas e cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Essa é a frase. Eu acho que essa é a frase. Vai cuidar da sua vida. Quem quiser saber mais ou me procurar é robertooliveira.pnl no Instagram. Toda quinta-feira eu tenho podcast no Spotify. Hoje eu falei sobre decisão. Semana passada eu falei sobre procrastinação. Então toda quinta tem um podcast no Spotify. No Spotify está com o PNL na prática. O meu podcast sou eu que falo, 1 hora, 2 horas, sento lá, baixa o conteúdo, o download divino e vai. Então se você procurar robertooliveira.pnl no Instagram, PNL na prática no Spotify. Perfeito. Obrigada, Obrigado, Roberto. Foi maravilhoso. Obrigada. Tava com saudade de você. Também. Obrigada. Sensacional. Obrigado. E para você que ficou até aqui, espero que tenha gostado. Convido você a nos seguir nas redes sociais, Renata Freires Oficial, RHF Talentos Matriz. E procure também uma RHF próximo de você, você que está precisando contratar, você que está em procura de emprego. Nós estamos com mais de 320 unidades em todo o Brasil. Obrigada. Isso aí, pessoal. Siga também o Elis da RHF, o nosso Insta aqui do podcast, que é o RHF Talk. Se inscreva no nosso canal do YouTube. E se acaso você tem o sonho de empreender e se identificou com a área de recursos humanos, entre em contato com a RHF, que a gente vai ter o maior prazer em explicar sobre a nossa franquia. Forte abraço.